Vamos lá agora para finalizar o nosso estudo da solidariedade, falarmos aqui da solidariedade passiva entre os devedores. Onde é que está isso no Código Civil? Do artigo 275 ao 285, tá? Então são vários artigos também, trouxe aqui os principais pontos extraídos desses artigos. Não esqueçam, depois leiam os artigos, ok? Vamos lá, premissa então, quando eu falo desculpe, de solidariedade passiva. Primeira coisa, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de algum dos devedores, de forma parcial ou de forma total, a dívida inteira, a dívida comum, tá? Então, aquilo que a gente já vem falando, inclusive, lá, né? Bem comum. Se eu tenho solidariedade entre os devedores, quer dizer, todos eles podem ser acionados para pagar um montante integral. Né? E se o pagamento ocorrer de forma parcial, todos os demais devedores continuam obrigados ao restante da obrigação que não foi paga, tá? Normal, básico, isso bem tranquilo. 2. Os devedores solidários não se exoneram pagando ou prestando apenas a sua quota parte. Então, se eu tenho dívida solidária, solidariedade é entre os devedores, não adianta o devedor chegar para o credor e falar assim, olha, eu sou devedor aqui de 100 mil, mas junto com outros 5 devedores, então eu só vou pagar meus 20 mil. Não se exonera da obrigação, esses 20 mil não vão dar-lhe o direito de quitação, porque ele não é devedor de 20 mil, ele é devedor solidário da quantia de 100 mil. Tá? Então, pagamento parcial ou só da sua suposta quota parte não extingue a obrigação, porque cota parte ele vai falar de cota parte na relação interna com os outros credores, mas perante o credor ele é devedor de 100 mil e não de 20 mil, ainda que tenha mais 4 devedores junto com ele. Tá? Instituto interessante para o credor, que em razão da multiplicidade de devedores coobrigados pode exigir de qualquer um deles, né? E todos eles responderão com seu patrimônio ali pela solvência da dívida. Nós já falamos disso também, então a solidariedade passiva no campo dos devedores é interessante para o credor. É melhor para ele poder acionar quantos credores ele tiver e exigir deles ou de cada um deles o valor total da obrigação, tá? O que mais? Qualquer um dos devedores pode ser compelido a pagar a totalidade da dívida, independente da sua quota parte. Então, mais uma vez aqui, o credor pode acionar um único devedor para pagar a dívida, e esse único devedor que foi acionado tem o dever de pagar a dívida inteira. Por isso que eu disse na sala, eu lembro que eu comentei, que a solidariedade é um instituto severo, né? Você tem que cuidar bem, tem que olhar se tem solidariedade, porque você pode ser devedor com outras tantas pessoas, mas se tem solidariedade, você pode ser obrigado a pagar tudo sozinho. E depois você vai se acertar com os outros devedores, tá? Então isso é um instituto bem interessante. A morte de um dos devedores solidários não implica na extinção da solidariedade, né? Então, só lembrando que a gente falou dos credores, né? Morreu um dos devedores, a dívida continua, né? Continua no montante integral. E aí só lembrar que sempre que a gente tem essa morte na solidariedade passiva, entre os devedores solidários, no caso de sucessão, né, daquele falecido, nenhum herdeiro vai assumir dívida maior do que o efetivo montante da herança, tá? E uma questão de direito sucessório que vocês vão ver lá, os herdeiros só respondem no limite da herança, no limite do que tem. Então, nunca vai responder mais pelo passivo do que tem de ativo, tá? O passivo se limita no ativo ali, porque seria inviável exigir deles o cumprimento de obrigações que superam as forças, os montantes da própria herança, ok? Não se fala em renúncia da solidariedade pelo credor, mesmo quando seja proposta a ação contra apenas um dos devedores solidários. O que esse dispositivo está dizendo aqui para nós? Se o credor exige cobrar só de um devedor, não quer dizer que ele está renunciando ao direito de receber dos outros. Está dizendo apenas que ele fez uma escolha. Olha, eu vou cobrar agora do devedor A, mas se não der certo, daqui a pouco eu vou cobrar do devedor B. Ah, não consegui receber, eu vou cobrar do devedor C. Né? Não há renúncia. Quando ele escolhe acionar um ou outro devedor, o credor não está renunciando a nenhum dos outros devedores. É só um direito de escolha que ele tem por força da solidariedade. Tá? Pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão também por ele obtida não aproveita os outros devedores. Aqui é importante, ó, salva até o limite da quantia paga ou perdoada. Então, se eu obtive perdão ou se eu fiz pagamento parcial, é isso que foi feito, a dívida permanece no montante que não foi perdoado e que não foi pago. Tá? Então, o pagamento parcial feito por um só dos devedores e o perdão que ele obteve também não aproveita os outros devedores. Então, quer dizer,
perdoa-se esse montante, foi perdoado 20 mil da dívida para esse devedor. Beleza, foi perdoado 20 mil, mas 80 mil continua entre os outros devedores, que têm obrigação de pagar, porque a dívida foi para aquele ali que obteve o perdão, a remissão. O perdão dado a um dos devedores não extingue a solidariedade e o débito permanece em relação aos demais devedores. Isso que a gente acabou de falar, né? Pagamento parcial ou perdão não se estende aos demais, continua a dívida no montante que sobrou. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional firmada entre um dos devedores solidários e o credor não pode agravar a situação dos outros devedores sem o consentimento deles. Aqui uma premissa interessante: se eu tenho solidariedade passiva, ou seja, vários devedores devendo a mesma obrigação, eventual acordo, transação, acordo de perdão, agravamento da obrigação não pode ser feita por um dos devedores ou por vários deles sem o consentimento dos outros, porque pode prejudicar os outros, né? Então, qualquer cláusula adicional firmada por um dos devedores não vai se aplicar aos outros se esses outros não puderam participar dessa deliberação também, tá? Até porque a gente tem uma premissa de que não pode haver agravamento da situação de nenhum deles. Agora, se for para beneficiar, entende-se que é possível sim estender o benefício, como nós vimos lá na solidariedade ativa, tá? Agora, prejuízo não se estende para os outros se os outros devedores não participaram dessa convenção, ok? Se a prestação se tornar impossível sem culpa dos devedores, a obrigação se resolve para todos. Então, vamos supor, dentro lá que a gente falou da impossibilidade de cumprimento do objeto, por alguma razão é impossível cumprir o contrato. Se não houve culpa de nenhum dos devedores, a gente extingue a obrigação e resolve-se tudo em relação a todos. Acabou a obrigação e a solidariedade também se extinguiu ali, porque o contrato se encerrou, se não houve culpa dos devedores, tá? Se a prestação se tornar impossível por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só o devedor culpado responde. Então aqui cuidado, no campo dos devedores a gente tem essa previsão em relação às perdas e danos nesse sentido. Se houve culpa no inadimplemento da obrigação só de um dos devedores solidários, pelas perdas e danos, somente esse devedor solidário que deu culpa, deu causa ao inadimplemento vai responder, mas a obrigação vai subsistir para todos os outros. Então, o que a gente está falando aqui a obrigação continua para todos, igualmente, porque são solidários, mas a indenização por perdas e danos, aí no caso de culpa de um dos devedores, só ele vai responder pela responsabilidade, de modo que na prática a culpa, a responsabilidade vai ser apurada daquele sujeito devedor. Todos poderão ser compelidos a pagar as perdas e danos, mas aquele que pagou, aquele que realmente deu causa é que vai ser responsabilizado na relação interna. Ou seja, são 5 devedores, só um deu causa, mas todos foram compelidos a pagar porque a obrigação subsiste. Todo mundo paga, beleza, pagamos integral, pagamos perdas e danos, tudo certinho. Mas agora na relação interna, vamos acionar aquele que deu causa ao inadimplemento, a culpa, a responsabilização por perdas e danos, e ele vai arcar sozinho. Então agora ele vai nos passar a nossa cota parte do valor que a gente pagou ali indevidamente de perdas e danos, porque só ele devia pagar sozinho. Então na relação interna isso vai se verificar, tá? No caso de mora no cumprimento da obrigação, todos os devedores solidários respondem pelos juros de mora, né? Mas apenas o devedor culpado responde perante os demais pelo valor acrescido. Aqui, mais uma vez, a gente está falando dessa relação interna. Então, todos são obrigados a responder pelo encargo moratório, pelo atraso da obrigação, mas na relação interna vai se apurar novamente quem que deu causa. Foi o devedor A. Então, o devedor A é que vai se responsabilizar pela mora e os outros todos serão isentos dessa responsabilidade, fazendo-se ali, inclusive, uma subdivisão de valores, um rateio, para que ninguém seja prejudicado. O que mais? O credor pode renunciar à solidariedade em relação a um ou mais devedores solidários, mas a renúncia só a estes aproveitará, mantendo-se a solidariedade em relação aos demais.
credor pode renunciar à solidariedade em relação aos demais. Pode ser que no contrato chegue num determinado momento em que eu tenha 5 devedores solidários e o credor diga assim, olha, esse devedor aí, ele é meu, se tornou agora meu compadre. Eu quero tirar ele da solidariedade. Então, a solidariedade vai persistir em relação aos 4 outros devedores, mas esse aqui, o João, sai da solidariedade. Eu vou pôr uma cláusula aqui dizendo que todos são devedores solidários dessa obrigação, menos o João. O João não responde de forma solidária. Pode acontecer. Ele pode renunciar à solidariedade em relação a um ou demais devedores solidários, mas a renúncia só se aproveita para esses e a solidariedade persiste em relação aos demais. Tá? Na prática isso pode acontecer para privilegiar, né? Então, ele quer privilegiar agora o João, que se tornou compadre. Perfeitamente possível excluir a solidariedade ali, para não onerá-lo tanto. Se a renúncia for total, a solidariedade desaparece por completo em relação a todos os co-obrigados. Então, renunciei ao crédito, não quero mais receber. Eu, credor, estou renunciando. Estou renunciando à solidariedade, não ao crédito, desculpa. Se ela for total, se eu credor, estou dizendo, olha, vocês estão isentos da responsabilidade, vocês são só devedores, não são solidariamente devedores. Posso colocar isso no contrato? Posso. E aí ela desaparece por completo em relação a todos os obrigados. Então, o cuidado que você tem que ter aqui é quando eu, credor, vou renunciar à solidariedade, renunciar é abrir mão, eu tenho que dizer se eu estou fazendo isso em relação a um devedor específico ou estou fazendo isso em relação a todos os devedores. Se for em relação a todos os devedores, ela se extingue de forma completa e não tem mais solidariedade no contrato. E por fim, o devedor que paga a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos codevedores a sua quota parte. É aquilo que a gente já falou desde o começo, né? Então, sou obrigado a pagar 100 mil, ok, pago 100 mil, porque a lei diz que eu, devedor solidário, tenho que pagar os 100 mil. Mas depois que eu paguei para o credor, eu vou na minha relação interna achar os outros devedores e vou dizer, olha aqui, ó, paguei 100 mil, vocês cada um tem que me dar 20 mil aí, porque a dívida na nossa relação interna é cada um com a sua quota parte, né? Então, aquele que pagou sozinho exige dos outros a sua quota parte via regressiva, ação de regresso, ok? Pessoal, encerramos solidariedade. Próximo tema a gente vai falar da transmissão das obrigações. Nós vamos antes fazer uma atividade sobre esses temas que nós falamos nos últimos dias e depois a gente segue aí com as nossas aulas por aqui, tá bom? Um abraço, até mais!